Bom dia. Obrigada pela presença de todo mundo, obrigada pelo convite, Daphne, Cris, Tacta. É muito legal a gente fazer parte, né, dessa discussão. Eu gostei muito das conversas de ontem e espero colaborar hoje também com essa palestra. Então, o tema que eu vou conversar hoje com vocês é sobre o e-commerce, né, como a pandemia, né, o ano de 2020 mudou toda a perspectiva do e-commerce no Brasil e a maneira como a gente se alimenta e consome os alimentos, tá? Queria já convidar vocês, se vocês quiserem deixar o contato de vocês na salinha da Localia aí do evento, para a gente poder também mandar o nosso contato, para vocês saberem um pouquinho mais sobre a Localia, tá? Bom, deixa eu contar um pouco da minha jornada para vocês entenderem o ponto de vista que eu vou trazer hoje para essa conversa, para esse tópico. Eu sou uma apaixonada por inovação, por comportamento do consumidor, tendências. Durante 15 anos da minha vida, eu fiz avaliação de lançamentos de novos produtos das grandes empresas. Então, eu trabalhei 15 anos na Nielsen, com as grandes multinacionais. Já trabalhei com Unilever, Procter, Nestlé, J&J, Barilla, enfim, várias das grandes empresas, testando inovações e colocando também, né, para o mercado, melhor maneira de posicionar essas inovações no mercado. Tive uma experiência tanto no Brasil quanto na Europa. Morei 7 anos na Bélgica e na Itália, trabalhando com a Unilever, com a Procter lá, e depois com a Barilla em Milão. Foi muito bacana. E essa jornada minha do mundo corporativo e do mundo, né, trabalhando com as grandes empresas e depois a minha experiência na Europa, me fez chegar hoje, que vocês vão entender um pouco mais durante a nossa conversa, na Localia, né? Bom, quando eu voltei da Europa para o Brasil, comecei a olhar o varejo brasileiro com outros olhos, né? Um olhar de quem acho que teve uma outra experiência, uma outra perspectiva, e comecei a ver que no Brasil os supermercados, os varejos são muito parecidos, né? As gôndolas são muito parecidas, não sei se vocês têm a mesma impressão, mas hoje se eu for aqui, eu moro em São Paulo, né? Se eu for um Pão de Açúcar, um Mambo, um São Marché, eles vão ter a mesma cara, as gôndolas têm os mesmos produtos. E isso por uma série de motivos, enfim, né? O Brasil tem inúmeras dificuldades aí. E nessa exploração e nessa vontade de trazer novas marcas, mais diversidade de marcas e produtos para as gôndolas brasileiras, é que surgiu a Localia. Então, a Localia é um desejo enorme de valorização para o que a gente faz aqui no Brasil, em termos de inovação. Acho que essa palestra, esse evento é uma celebração da inovação na indústria de alimentos, e que o varejo ainda não se sensibiliza ou ainda não tem um acesso a esse tipo de inovação. Então, a Localia vem com essa bandeira de promoção do consumo local, principalmente ajudando marcas locais a terem mais sucesso no mercado varejista. Então, a gente quer abrir portas para o mercado varejista, a gente quer sensibilizar o varejo. Então, o meu olhar hoje do que está acontecendo no mundo do varejo, ele vem muito dessa ótica que a gente tem trabalhado já nos últimos 3 anos, tá? Então, eu vou trazer o meu ponto de vista em relação ao que eu espero e o que eu estou aguardando aí para o ano de 2021, com base em todas as mudanças que a gente viu nos últimos anos, tá? Então, é uma visão, espero contribuir com uma visão pessoal e de experiência mesmo de quem está no varejo todos os dias, acompanhando esse turbilhão de mudanças. E também estou super à disposição para perguntas, questionamentos, enfim, ou mais pontos para discussão aí, ao decorrer das nossas conversas, tá? Bom, primeiro eu quero dizer que 2020, bom, vocês sabem, vocês estão vivendo isso, foi uma loucura, e para a gente que trabalha com marcas locais, né, então indústrias pequenas, foi ainda mais, assim, difícil, né? Vamos colocar essa palavra, foi desafiador. E é um momento de que muitas empresas tiveram que se superar, né? Tanto, acho que nós, como indivíduos, mas também as nossas empresas. Então, eu sou uma daquelas que são uma das otimistas, né? Que eu acho que as crises despertam transformação. E se a gente olhar com essa perspectiva de que a crise é, de alguma forma, positiva para nos mobilizar a fazer algo diferente, eu acho que 2020 foi isso para a maioria das pequenas empresas. Eu vi muitos empreendedores se transformarem, criarem alternativas,
serem criativos, olharem para o mercado de uma maneira realista e tirar proveito, né, fazer a oportunidade acontecer. Então, foi um ano desafiador, sim, mas eu acho que a gente está saindo, principalmente os empreendedores, pequenos empresários, aqueles que conseguiram ver como uma oportunidade, com certeza estão mais fortalecidos e vão ter uma sustentabilidade no negócio mais duradoura, tá? Bom, o que a gente viu falando, então, de e-commerce e de varejo no geral em 2020? Eu ouvi muito essa frase de 5 anos em 5 meses, né? Que o e-commerce brasileiro teve recorde em 2020, se transformou completamente e fez com que talvez uma transformação que ocorreria em 5 anos ocorresse em 5 meses. Então, você vai ver empresas de e-commerce explodindo, né, em termos de venda, você vê uma quantidade enorme de brasileiros entrando e comprando pela primeira vez. A gente teve 20 milhões de brasileiros fazendo a primeira compra online em 2020, e a gente teve 180% de crescimento no segmento de supermercado, que antes o brasileiro, bom, acho que vocês também já são consumidores de e-commerce há algum tempo, era muito comum a gente entrar no e-commerce para comprar primeiro um livro, depois um CD, depois eletrônicos, celulares, televisões e tal. E agora era pouco a quantidade de pessoas fazendo compras de alimentos na internet, e isso mudou drasticamente em 2020. E isso que a gente vai falar isso. Qual a consequência dessa mudança para o mercado varejista e para a indústria de alimentos, tá? Acho que o primeiro ponto importante é a entrada de novos players varejistas, né? O varejo já não é mais o mesmo, não é mais só o Pão de Açúcar, o Carrefour, enfim. Existem novos players, e essa competitividade, ela é positiva, eu acho, para todo mundo da indústria, porque ela abre novas portas para a indústria de alimentos, para novos players também dentro do segmento de alimentação. Então, por exemplo, a gente tem alguns gigantes do e-commerce entrando em supermercados. A gente tem o Mercado Livre, que entrou em supermercados no meio da pandemia, e nos primeiros meses de operação, eles ganharam 3,5 milhões de consumidores de supermercados. Se você olhar hoje no Mercado Livre, seção de supermercados, você vai ver a quantidade de opções que você tem lá. A gente, fazendo um parênteses, tem uma lojinha da Locali com produtos locais, se vocês quiserem comprar e prestigiar aí das marcas locais, tem uma loja oficial da Locali lá, que foi a maneira que a gente encontrou também de ajudar essas marcas criando canais para elas durante a pandemia. Então foi uma parceria muito legal, a compra é feita diretamente com as marcas, Locali não tem nada a ver com a transação aí, foi mais abrir um canal adicional. Então, para ver como foi intenso essa mudança durante a pandemia, que o Mercado Livre, né, um gigante do e-commerce, entrou em supermercados, você vê a mesma movimentação da Amazon acontecendo, da Magalu, a Magazine Luiza comprou ontem, acho que foi anunciado, um player varejista de alimentos para ficar mais forte nesse segmento. Você tem Americanas.com entrando também. E aí, lógico que os antigos varejistas, né, também estão correndo atrás, e o Pão de Açúcar vai inaugurar o seu marketplace, então não só a loja do Pão de Açúcar vai vender, mas ele vai ter um marketplace também de alimentos. A gente vê outros players grandes de supermercados entrando nesse mesmo segmento. Então tem muita competitividade, o cenário muda bastante, tanto para os varejistas, né, quanto para o setor a indústria de alimentos e bebidas. Bom, o que isso, para mim, em termos de a competitividade, ou o aumento da competitividade, traz também uma variedade de produtos. E aí a gente tem um conceito que é o long tail, né? Que muito varejista fala, olha, minha gôndola não é elástica, eu não posso colocar o seu produto, né? Quantas vezes a gente já não viu isso na conversa com os varejistas? Por quê? Efetivamente, né, na gôndola física, se algo novo vai entrar, algo tem que sair, ou algo tem que crescer, né? Não tem margem de cair. Quando a gente vai para o ambiente online, muda essa perspectiva. O seu long tail, né, que é aquela quantidade de variedades que talvez tenham um giro menor, mas atingem um nicho interessante de consumidores, ele é possível. Então, o long tail no online
faz parte da estratégia do long tail, né? Ou faz parte da estratégia do e-commerce, você ter variedade de produtos. E isso é muito legal, porque dá a possibilidade para varejistas experimentarem novas marcas que talvez eles tivessem uma relutância ou uma aversão a risco na loja física, na loja online virou um ambiente de experimentação. Então, ele consegue colocar uma marca nova que está surgindo para ver se dá certo no ambiente online. O risco é menor, né? E quando a gente fala de marketplace, que a gente está falando de conquistar, né? O marketplace, ele quer que seja o lugar único de compras para tudo, né? E dentro desse conceito, a quantidade, quanto maior a variedade, melhor. E aí, os pequenos sellers ganham uma vantagem gigante aí para os marketplaces. Então, é muito legal essa transformação e eu vejo muito com bons olhos, principalmente para quem é uma defensora, né, da pequena indústria brasileira. Eu acho que abre portas para o empresariado aí brasileiro explorar e ter um canal com o consumidor importante que antes talvez eles não tivessem, porque o varejo físico era muito limitado. Então, isso é uma movimentação positiva, eu vejo, se a gente explorar isso de uma maneira correta, traz uma variedade, tanto para nós, né, em termos de promotores aí do ecossistema, participantes do ecossistema de alimentação, mas também como consumidores, né, a gente vai ter acesso a mais variedade de produtos, a gente vai poder escolher melhor os nossos produtos que a gente quer consumir, porque a gente vai ter mais acesso. Então, super positivo, eu acho. Bom, o outro ponto interessante é que você, e aí, continuando essa ideia, né, de ter contato com outras marcas. E aí vem um mundo maravilhoso que antes da Localia eu conhecia pouco, e quanto mais eu entendo desse mundo, esse universo de marcas locais que a gente tem chamado, mais eu me apaixono por todas elas, e pela história e pelo propósito de todas elas. E a pandemia, ou essa transformação no e-commerce, criou um canal, ou fez com que as indústrias criassem canais diretos para o consumidor. Antes já existia esse movimento, a grande indústria já estava tentando há anos, né, passar a barreira do varejista e ir direto para o consumidor. É o caso da loja da Nestlé, por exemplo, de Kit Kat no shopping, enfim. A maneira da indústria mostrar, né, ter o contato mais direto para o consumidor, por inúmeras vantagens, né, de conhecer o seu consumidor, de não ter que ficar dependendo da negociação com o varejo, enfim. E a pandemia e essa transformação do e-commerce no digital e os consumidores entrando no digital incentivaram a indústria a criar esse canal direto com o consumidor. Então, eu acho também que foi super positivo. Dentro das marcas que a gente trabalha, muitos não tinham planos de ter o seu próprio e-commerce ou entrar no marketplace. E a pandemia fez com que eles agilizassem essa estratégia e criassem novos canais. Então, foi bonito de ver a transformação de muitos empresários que eram muito analógicos para o digital e aprendendo o quanto de oportunidade existe dentro desse mundo digital, né? Porque uma vez que você estabelece esse canal direto com o consumidor, você consegue se comunicar melhor com ele, entender o que ele precisa, você consegue ter uma margem melhor no seu produto, e aí investir no seu negócio, e o ciclo começa a ficar mais interessante, e diversificar vendas, né? Não é só o canal digital, mas também manter o canal do varejo, mas ter múltiplos canais, e também ter uma empresa no longo prazo mais duradoura e sustentável. Então, eu acho que foi muito importante essa transformação. E a outra coisa que é muito legal desse mundo digital é que o consumidor, ele passa mais tempo, né, procurando informações e pesquisando sobre marcas no mundo digital. E isso permite com que o consumidor comece a conhecer outras realidades, né, que não é só o que é ditado pelo mainstream, pelas grandes empresas. Então, eu acho isso também bacana, que é uma democratização aí de informação, e uma pulverização também, né, de onde vem essa informação, que eu acho que pode ser bem positivo, tá? Bom, outra mudança significativa que a gente tem acompanhado no varejo e no e-commerce é a possibilidade de pequenos negócios darem certo. E aí vem uma questão de as startups que estavam bem posicionadas, né, antes da pandemia, construindo aí uma trajetória já interessante, tiveram uma aceleração durante a pandemia. E aí eu vou dar destaque para algumas startups, por exemplo, de delivery. A gente vê
delivery sustentável, né? Aqui em São Paulo tem bastante entrega por bicicleta, que cresceu bastante durante a pandemia. A gente tem startups de logística no geral, crescendo muito. E isso é um gargalo que a gente vê todo o e-commerce brasileiro, ainda é um gargalo grande, né? A logística, mas a pandemia está fazendo com que todos se mobilizem para que a logística seja melhor estruturada no Brasil, para que o e-commerce possa ser mais competitivo também. Bom, a gente vê os supermercados em condomínios, não sei o quanto de vocês já acompanharam, mas a gente tem essa Fast for You, a No Menu, tem o pessoal do Irota entrando em condomínios, então tem um segmento de varejo novo, né, impulsionado por essa mudança de consumo nossa. E outro destaque eu vou dar para empresas de e-commerce no geral, né? A gente tem uma startup super interessante aqui em São Paulo, chamada Raízes, que faz entrega de orgânicos, já estava bem estruturada antes da pandemia e teve um boom enorme na pandemia, porque com essa mudança da alimentação e a busca por produtos mais saudáveis, orgânicos e tudo mais, a Raízes, que entrega orgânicos, teve um benefício aí. Então, eu acho legal esse ecossistema que está sendo criado no digital, que permite que não só os grandes players, né, faturem, mas também os pequenos. E acho que vem um movimento, né, de a gente testar novas iniciativas, dar chance para novas empresas, que antes talvez a gente tivesse um pouco menos aberto ou menos disponível aí para fazer essas escolhas, né, ou dar essa chance. Então, eu tenho visto muita empresa com propostas muito interessantes, surgindo, crescendo e se fortalecendo nesse novo mercado, tá? Bom, outro ponto importante de salientar é a definição e a redefinição, né, eu acho, das lojas físicas, né? Elas continuam relevantes, mas elas vão ter papéis muito diferentes, porque com essa migração para o digital, né, a gente tem um consumidor que começou a comprar no digital durante a pandemia e que está declarando que vão continuar comprando depois, né? Então, é um hábito que não vai totalmente desaparecer aí quando esperamos tudo voltar ao normal, né? Ou o novo normal. Bom, então, da loja física, o que esperar de um varejo físico? E aí vem, eu acho que tem um papel que muitas lojas já estão desempenhando, que é o pick-up in store, que é você faz a sua compra online e aí passa para buscar no supermercado. Tem muita gente fazendo isso, porque, né, já está tudo pronto, reduz o tempo que você tem, né, disposição ali no supermercado, é mais prático, você que faz aquela compra rotineira, já sabe o que vai comprar, só passa lá, busca, pega e vai para casa, né? Então, a gente tem visto organização até diferente de loja, que hoje tem algumas vagas na garagem, né, no estacionamento ali, para pick-up. Outro ponto é dark stores. A gente falava muito de dark restaurants, né, de cozinhas, né, dark kitchens, que falavam, né. A gente tem isso agora nos dark stores, que são lojas feitas só para shoppers de aplicativo. Então, Natural da Terra, acho que foi um dos pioneiros nisso, eles têm algumas dark stores em que só permitem, o consumidor não entra, mas o pessoal da Rappi, Supermercado Now, Corner Shop, todos esses aplicativos de delivery podem entrar e fazer as compras ali. É um ambiente muito mais barato para o varejo, né? A operação da loja é muito mais barata, muito mais eficiente para esses shoppers de aplicativos, e também não altera, eu acho, a rotina do consumidor. Eu não sei se vocês tiveram experiência, mas no auge da pandemia, bom, no ano passado, né, não nesse novo auge, mas no antigo auge da pandemia, eu fui fazer compras no Natural da Terra e tinha 10 consumidores e uns 50 shoppers de aplicativo. Então, a dinâmica mudou completamente, e aí eu acho que por isso também eles incentivaram a fazer esses dark stores, e outras redes varejistas já estão fazendo a mesma coisa, porque acreditam que esse hábito, né, de compra por aplicativo, e essas empresas, né, Rappi, Supermercado Now, iFood, enfim, todas elas vieram para ficar efetivamente, vão fazer parte da nossa rotina de compras. Bom, outra mudança, lojas de proximidade. E foi bacana esse movimento, continua apoiando, que é o compre do pequeno, né, valorize o comércio local,
sou total a favor disso, e a loja de proximidade, então, começou a fazer mais sentido para a rede varejista, e os consumidores estão buscando mais os comércios perto de casa do que ir num hipermercado, como era antigamente. E aí você vê o movimento do Pão de Açúcar, eles anunciaram que eles vão construir 150 lojas de proximidade nos próximos anos aí. Então, houve uma mudança de estratégia até dos varejistas, porque antes já era um formato difícil de gerenciar, né, a loja de proximidade, mas que veio para ficar. Então, a gente vai dar mais preferência, eu acho, para as lojas menores e mais próximos da nossa casa. E o outro ponto que já tinha começado a ser discutido mesmo antes da pandemia, mas eu acho que agora ainda mais forte, é o papel físico da loja em termos de experiência do consumidor, né? Então, não é mais aquela coisa de eu vou na loja e é isso, né? A loja física vai ser um momento de prazer, um momento de descoberta, um momento de experiência mesmo. E se o varejista não conseguir dar isso para o consumidor, por que ele vai para uma loja física, né? Ele vai comprar online, porque é a mesma coisa. Então, tem um desafio grande aí do varejo de se reinventar e de repensar como conquistar esse consumidor. O que eu acho que para a indústria de alimentos e bebidas é algo interessante e importante, porque degustações no ponto de venda, variedade de produtos, de sabores, de experimentações, vão ser ainda mais valorizadas, né? Então, quando a pandemia acabar, a gente vai ter aí uma possibilidade de olhar para esse mercado, né, e explorar isso na cadeia de alimentos e bebidas, tá? Bom, o que mais? A outra relação que se refez aí durante a pandemia, eu acho que foi a relação com o restaurante, né? E como a gente se aproxima dos restaurantes e do delivery. E foi legal ver essa transformação. Então, antes a gente tinha em torno de 49% dos estabelecimentos aí fazendo delivery, agora a gente está em 81%, então quem não estava, está agora, né? O delivery que antes era ocasional, agora ele é muito mais rotineiro, então não é mais algo, vou pedir uma comida especial, né? Eu vou pedir a comida do dia a dia, né? E a gente tem algumas movimentações no mercado, que eu acho que também são positivas. Alguns destaques, no meu ponto de vista, são a aproximação com chefs, né? Então, alguns chefs começaram a fazer lives, a ensinar a cozinhar durante a pandemia, que foi muito legal. Na Europa, a gente vê um movimento bacana agora de restaurantes com estrelas Michelin fazendo kits de gastronomia. Então, você consegue ter um jantar Michelin em casa, e o kit é todo bem feito, um luxo. Achei super bem pensado, que é para trazer essa experiência que antes se tinha no restaurante para casa, mas com toda a magia aí de um bom jantar, né? Então, acho que tem uma transformação, uma aproximação dos chefes aí com o consumidor, mas também essas maneiras criativas, né, de se consumir no momento que a gente se encontra agora. O ponto interessante, que vocês que estão no segmento veem mais ainda, é o quanto a gente tem resgatado o prazer de cozinhar, né? Então, eu vi muito da tendência, né, do pão feito na pandemia, né, que muita gente aprendeu a fazer pão, aprendeu a fazer bolo de novo, né, tá cozinhando de novo, e a gente vê isso no consumo, né? O brasileiro consumindo mais legumes e verduras, pela saudabilidade, mas também pela cozinhando em casa. Temperos ganharam força, enfim, alguns tipos de alimentos, né, de preparo mesmo da culinária, kits de gastronomia, né, de preparar alguma receita mais elaborada, tem crescido. Então, eu acho bacana essa transformação, e acho que ela traz aprendizados importantes para a gente, quando a gente voltar aí a frequentar os restaurantes, tá? Bom, o que mais? Eu acho que eu tenho alguns minutinhos, né, mais uns 8 minutinhos, tô quase acabando aqui. Um outro ponto que eu acredito muito na crise e toda essa transformação é na conscientização e humanização da nossa alimentação, né? A gente tem falado bastante isso nesse evento. Ontem, a palestra da Cris, né, foi muito bacana de como a gente transforma isso, o ecossistema, né, de alimentação em algo mais, acho que humano, mais consciente. E eu espero que a crise tenha, a pandemia, o 2020, seja um começo para essa transformação mais consciente
E um dos pontos que eu acho muito bacana é o questionamento de onde vem nosso alimento, né? Então, eu tenho ouvido falar muito de marcas com propósito ganhando destaque, acredito muito nisso, né? A Locali foi criada para a gente dar destaque a isso, e a geração jovem tem prestado mais atenção para as marcas com propósito, né? Eles têm uma menor lealdade a marcas, e isso faz com que eles não se importem com grandes marcas, mas sim com marcas que estejam alinhadas aos seus valores. E isso é legal, porque dá oportunidade para a gente ver crescendo, não só as marcas com propósito, mas também as marcas que realmente têm mais saudabilidade e entregam um produto melhor. Então, é toda a discussão de plant-based, de clean label, de sustentabilidade, de pensar no processo produtivo, de valorização do comércio justo, do fornecedor, da diversidade de fornecedores, né, do cuidado da escolha dos fornecedores, upcycling também, eu tenho ouvido falar muito. Então, tenho muita esperança de que essa transformação, esse chacoalhão que a gente teve, abra os olhos dos consumidores e faça, né, com que a gente tenha uma melhor noção do que a gente está consumindo. E para finalizar, eu queria falar do papel que o consumo, não só da alimentação, né, mas do consumo em si, tem para a transformação. Eu sou muito uma believer aí de que a maneira como a gente consome pode sim transformar o mundo e mandar uma mensagem do que a gente gostaria de ter para o nosso mundo, para o futuro. Então, toda a jornada aí da Locali vem com esse propósito de a gente ajudar o consumidor a olhar, saber que existe algo diferente, que o poder de consumo dele, de escolhas, pode influenciar muito toda uma cadeia de geração de valor, não só em termos de saudabilidade, mas em termos sociais e econômicos também. Então, acho super bacana essa transformação, espero que a gente aprenda efetivamente com 2020 e com esse ano que também vai ser desafiador, mas todas essas mudanças em termos de novos players no varejo, competitividade, o mundo online, mais consumidores informados, né, digitalizados, eu acho que tem muito a oferecer de oportunidades para toda a cadeia de alimentação, se a gente souber se posicionar e informar o consumidor da maneira correta. Bom, espero ter contribuído para a discussão de vocês. Deixo aqui o meu contato. De novo, se vocês quiserem deixar o e-mail de vocês lá na sala da Locali, vou mandar também um e-mail com mais informações. Estou super à disposição. Obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído aí com a discussão, tanto de ontem quanto a que vai vir hoje ainda. Obrigada a todos.